A alteração na legislação beneficia alunos que são guardadores do sétimo dia, o sábado. O objetivo é respeitar as pessoas que adoram a Deus do pôr do sol de sexta até o pôr do sol do dia seguinte. Confira. No último dia 15, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal o substitutivo do projeto de lei complementar 130/2009, que prevê a realização de provas em dias que não coincidem com o período de guarda religiosa. Segundo a proposta original do deputado Rubem Ottoni, a escola deveria oferecer um horário no mesmo turno em que o aluno estiver matriculado como alternativa. Segundo o deputado, o objetivo é regulamentar a situação dos judeus, também adventistas e batistas do sétimo dia, e de todos os seguidores de outras religiões que guardam o período entre pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado em adoração divina, explicou Rubem Ottoni. Thaís Olovic, repórter setorial. A despesa pública tem crescido de forma insustentável no país. E para tentar conter os consumos, o governo propõe teto para gastos públicos. A finalidade é que a despesa não tenha o crescimento acima da inflação. Gastos com a saúde e a educação também serão submetidos ao teto. Anunciada pelo presidente em exercício Michel Temer, a proposta prevê que o crescimento do gasto público em um ano não pode superar a inflação do ano anterior. O objetivo é evitar que as despesas do governo tenham aumento real para tentar melhorar o perfil das contas públicas. De acordo com o Ministério da Fazenda, a medida prevê também que os gastos tenham teto fixo por 9 anos, mas nos anos seguintes podem ser apresentadas alterações nesses limites. Gastos com previdência social e com folha de pagamentos também estão dentro da regra. Sozinhas, essas despesas representam cerca de 75% dos gastos públicos. Além disso, gastos com saúde e educação também serão submetidos ao teto. Ainda segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, as despesas com saúde e educação podem passar a ser corrigidas pela inflação do ano anterior. Hoje, as duas pastas têm despesas vinculadas à receita líquida do governo. O total de gastos com educação no ano de 2016 tem um limite mínimo fixado pela Constituição. Pois bem, esse limite mínimo será corrigido pelo mesmo critério das demais despesas para o ano 2017. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas à educação se necessário, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. Ficaram de fora do alcance da proposta as transferências constitucionais a estados e municípios, os créditos extraordinários, as complementações do Fundeb, as despesas da Justiça Eleitoral com eleições e as despesas de capitalização de estatais não dependentes. A Organização Mundial da Saúde informou que o risco da propagação do Zika vírus nas Olimpíadas é muito baixo. Porém, mantém a recomendação para que as grávidas não assistam aos jogos no local do evento. O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde reafirmou que o risco de propagação do Zika vírus durante as Olimpíadas do Rio é muito baixo. David Heymann, presidente do painel de especialistas da OMS, diz que os riscos não são diferentes para as pessoas que vão aos Jogos Olímpicos em relação a quem viaja para outras regiões do Brasil que têm focos do vírus. O risco é considerado muito baixo, até porque no inverno, e isso inclui os meses de agosto e setembro, a intensidade de transmissão do vírus é bem menor. A terceira reunião de peritos independentes veio em meio a preocupações mais intensas com a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil. O país é o mais atingido pelo Zika vírus. O especialista diz que as recomendações são as mesmas. Mulheres grávidas devem evitar viajar para áreas com surto do vírus e os homens que forem infectados pelo Zika devem usar preservativo durante a relação sexual ou mesmo se abster por um período de 6 meses. Vamos à entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Hoje nós vamos falar sobre uma instituição exemplar. Foi criada para dar cursos e aperfeiçoamento aos comerciários
e aos filhos deles. Mas hoje ela se estende aí, o SENAC se estende a várias frentes, é realmente uma instituição importantíssima e nós temos a grata satisfação de saber que mais uma instituição do SENAC vai se instalar no Vale do Paraíba e aqui em Pindamonhangaba. Nós estamos recebendo Antônio Cosi Júnior, que é presidente do Sincomércio e foi o grande batalhador para que o SENAC chegasse até aqui. Tudo bem, Cosi? Prazer muito grande, hein? É uma satisfação tê-lo conosco. Uma satisfação. O SENAC, hoje em dia, ele tem muitas frentes, né? Ele está aí fazendo, até tem SENAC sob rodas, SENAC permitindo que as pessoas abram empresas aí de hotelaria, de restaurante. É uma instituição fantástica. Exatamente. O SENAC cuida de uma área importantíssima, que é a educação. Porque isso eu sempre falo, que a nação que der educação para todas as suas crianças, ela vai se desenvolver em uma década, em uma geração, nós teríamos a eliminação de todas a violência e tudo mais, e nós teríamos um progresso no país fantástico. Então, eu acho que é importantíssimo, na hora que a gente consegue trazer uma unidade do SENAC para Pindamonhangaba, que, então, pelo menos, nós vamos ter aqui em Pinda um polo, porque vai ser, essa unidade do SENAC vai ser regional, certo? Vai atender toda a região, né? Porque, pelo tamanho dela, nós vamos ter aqui uma unidade com 5.806 metros quadrados, numa área de terreno de 3.000 metros quadrados, que foi doado pela prefeitura. Foi uma luta muito grande, né, para trazer o SENAC aqui para Pindamonhangaba. Conta para a gente. Então, isso aí é uma luta de muitos anos atrás, quando o prefeito aqui de Pindamonhangaba era o João Ribeiro, e nós o procuramos, porque havia possibilidade da gente trazer a unidade do SENAC para cá. Mas a gente sabia que isso aí não seria fácil. Era uma batalha, porque tem muitas cidades que estão lá batalhando para tentar levar o SENAC para a sua cidade. Talvez até na frente... E na frente até. Desse requerimento. Daí nós fomos lá, o prefeito nos acompanhou, nós fomos conversar com Abraham Scheiman, que é o presidente o presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, e que é o chefe do SENAC e do SESC, né? E o diretor regional do SENAC é o senhor Salgado, que também estava presente, e nós apresentamos o pleito nosso, falando, Pindamonhangaba, está certo que está muito perto de Taubaté. Lá no Exército diziam, conjuga o verbo TV, te vira. Te vira no dinheiro para fazer a instituição. Como é que é isso? Vocês conseguiram fazer aí uma... Então, mas isso aí nós estamos... isso aí é que ajudou muito, deu uma adiantada, nós passamos, inclusive, na frente de outras cidades, porque a Provida procurou o SENAC, o nosso diretor e o nosso presidente, o Abraham Scheiman, e se propôs a construir a unidade, porque ele soube que ia ser feita uma unidade em Pindamonhangaba, estava aprovada. Por quê? Depois disso tudo aí, daí foi a batalha para a gente conseguir aqui o terreno, nós tínhamos que conseguir o terreno aqui em Pinda, então o prefeito disponibilizou para nós essa área de 3.000 metros quadrados, daí nós trouxemos o pessoal da engenharia, do SENAC, que veio, olhou, gostou demais do terreno, porque o terreno é do lado de um supermercado, do lado de um condomínio, na frente tem uma praça maravilhosa, ponto de ônibus, tem igreja, tem uma outra faculdade ali do IBAD. Né? Dos evangélicos, né? Dos evangélicos. E ali todo o pessoal de Moreira César passa ali em frente.
E hoje Moreira César tem mais de 40 mil habitantes, nós temos lá em Moreira César. Tem cidade que não tem isso. Que não tem isso. Então, na hora que nós levamos isso para eles lá, eles aprovaram, acharam maravilhosa a área, o local, principalmente, o local. Eles falaram que tinha que ser um local de fácil acesso, demanda, né? Que pudesse o pessoal... Agora, o que todo mundo está querendo saber é se o Senac vai ter SESC, que é a parte esportiva, né? Se vai ter teatro, se vai ter faculdade. Quando a coisa chega, todo mundo quer mais, né? Dá a mão, está querendo o braço. Mas vou pedir ao Antônio Cosi que fale para a gente sobre isso daqui a pouco, na continuidade da entrevista. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver. Grávida que toma ácido fólico pode reduzir risco de ter filho obeso. Aguarde só um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas. Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.